Olá, meninas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre indução do trabalho de parto. Eu gosto de dizer que a indução é aquele presentinho que a gente tem ali guardadinho, caso a gente precise. Opa, vem aqui, vamos usar, né? Então, eu gosto muito dessa aula. Vamos entender algumas coisas, desmistificar outras, né? Afinal, quem nunca ouviu falar aí, ai, porque induzir um trabalho de parto é muito mais dolorido do que ir para um parto que acontece de forma espontânea. E não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês a nossa aula. Só um pouquinho e vamos desmistificar e aprender. Eu amo, gente, eu fico super empolgada. Bom, então vamos entender um pouquinho sobre indução de trabalho de parto. Indução farmacológica, indução mecânicas, naturais, analgesia e os alívios não farmacológicos da dor. A gente já falou na aula anterior, então agora a gente vai focar mesmo nas induções. Vamos lá. O que a gente precisa entender? Primeiramente, justamente isso que eu já trouxe para vocês de informação. É mito esse negócio de que, ai meu Deus, ir para um parto induzido é muito mais dolorido do que ir para um parto que acontece de forma natural. Não é bem assim, tá? A indução, ela existe, ela é como se fosse uma arte, eu falo, porque a gente precisa ter uma sabedoria também para usá-la. Mas ela te possibilita muito conseguir e atingir o seu trabalho de parto normal, tá? Então, na verdade, ela não é mais dolorida que o trabalho de parto, que acontece de forma espontânea. Ela requer mais paciência, entende, do processo. Porque a gente vai entender isso melhor conforme a gente for passando as aulas, mas vocês vão entender que a gente tem o processo da indução para daí iniciar o processo do trabalho de parto. E esse processo que antecipa o trabalho de parto requer tempo, paciência para que tudo aconteça, né? E permanência. A gente não pode desistir tão fácil assim do processo aqui de indução, para daí começar o trabalho de parto. Então, não é que dói mais, mas é de fato a gente precisa de mais paciência e tempo para passar por tudo isso. Então, a primeira coisa ali, a indução ela pode acontecer por causas maternas ou fetais. Então, Jennifer, por que eu posso precisar de uma indução? Por causas maternas ou por causas fetais. O que significa isso? Algum probleminha, apresentou algum problema nessa gestação, voltado para a mãe ou voltado para o bebê. E que dá para a gente, ao invés de ir para uma cesariana, que é a primeira coisa que muitas vezes é indicado para a gente, né? Ai, meu Deus, vamos para a cesariana. A gente pode induzir esse trabalho de parto e ir para um parto normal. Na grande maioria das vezes, eu gosto de contar muito um exemplo de uma gestante minha, que eu tive, né? Que com 36 semanas, ela apresentou uma alteração, começou a apresentar uma alteraçãozinha no Doppler, né? Das artérias dela. E aí, logo que de pronto, assim, a obstetra, eu e ela sentamos, conversamos, e a gente decidiu que a gente ia induzir um trabalho de parto, para que aquela alteraçãozinha não se transformasse em algo muito maior, onde tirasse ela totalmente da opção de ir para um parto normal e a levasse para uma cesárea, e foi o que a gente fez. Então, a gente teve um olhar muito atento, né, viu logo de pronto, assim, aquela alteração, tomamos a decisão, conversamos, sentamos, conversamos, tomamos a decisão, induzimos com 36 semanas, ela pariu lindamente, o bebê nasceu maravilhosamente bem. Talvez, se fosse outros profissionais, né, que não tivessem essa visão e querer proporcionar de fato para ela esse parto normal que ela tanto desejasse, ela teria parado numa cesariana, né? Então, a gente precisa entender isso, tá bom, gente? Então, a indução, ela vem justamente para evitar uma cesariana. Então, ao invés de, eu posso induzir, certo? Então, mulheres que têm diabetes gestacional, hipertensão, trombofilia, que têm pré-eclâmpsia, que são doenças que a gente fica, ai, meu Deus do céu, né? Percentil, restrição de crescimento de um bebê, percentil que está baixo, ou que está muito alterado, está muito para cima. Ao invés de a gente ir direto na cesariana, a gente ter esse olhar mais preventivo, não deixar o trem desgringolar. Muitas vezes a gente não vai poder
pessoas que têm essas patologias, esses probleminhas na gestação, muitas vezes a gente não vai poder chegar em 40, 41 semanas, mas é muito possível que antes disso, né, a gente consiga induzir e ir para o parto normal, tá? E também mulheres que estão chegando no deadline da gestação, no final, 41 semanas, né? 41 semanas e alguns dias, para quem vai para plantão, 41 semanas. A partir de 41 semanas, você já pode chegar no plantão e pedir uma indução de parto, né? Afinal, você está com atendimento de plantão, e não aquele atendimento de 1 para 1. Agora, quem está naquele atendimento de 1 para 1, 41 semanas e alguns dias, a gente já pode começar a pensar e ir trabalhando essas induções de parto, certo? Como eu disse ali, ó, tem um outro ponto, ela requer muita paciência, né? Não é algo ruim que tem que ser que não precisa ser indicado. Entende? Só que a gente tem que ter habilidade para fazê-la. O que a gente precisa entender também? Quando que ela é contraindicada, não pode ser feita. Quando a gente tem alterações graves no Doppler. Lembra do exemplo que eu dei para vocês? A minha gestante estava começando uma alteração. E aí tinha tempo para a gente induzir. Agora, se a gente tivesse deixado, né, isso se protelar, né, muito possivelmente a gente não poderia induzir mais. Bebês que estão acima de 4,5 kg, tá, gente? Por quê? Porque já não é mais indicado a gente induzir, não é indicado um parto normal. Não é indicado, não está dizendo que não nasça, tá, gente? Porque existem, sim, pode nascer de parto normal, sim, porém já não é tão indicado. Então, a gente não induz. Entendem? Trouxe esse bebê, né, que possivelmente é uma diabetes gestacional descompensada, mas só para vocês realmente terem noção, assim, da proporção da coisa, tá bom? E aí a gente vai para os tipos de indução. Induções naturais, farmacológicas e as induções mecânicas, tá bom? Dentro das induções naturais, acupuntura, tá, gente? Então, procure uma pessoa que trabalhe, que faça acupuntura, e existe acupuntura para iniciar trabalho de parto, para induzir um trabalho de parto, assim como massagens também. Os chás, né? Então, nós temos chás aí que a gente coloca tudo que é muito quente, ajuda também, né? Então, chás que levam canela, gengibre, chocolate, né? Pimentas, que são coisas que aquecem, os chás ajudam bastante. O óleo de rícino, amo óleo de rícino. Então, 20 ml de óleo de rícino, né? Também ajuda bastante. Óleo de primo, a relação sexual. Relação sexual, aí nós vemos com um adendo aí, né? Ah, Jennifer, então quer dizer que se eu tiver relação sexual durante a gestação, eu vou entrar em trabalho de parto? Não. Por quê? Esse é o grande ponto da indução natural. A indução natural, ela é um pontapé. É aquilo assim, o corpo já está querendo entrar, o corpo está pronto para entrar em trabalho de parto. Ele está dando sinais de que vai entrar em trabalho de parto, e aí eu faço uma indução natural e dou um pontapé para aquilo ali iniciar. É diferente das mulheres que estão no início de gestação, ou que o corpo não está nada inclinado a entrar em trabalho de parto. Vai ter uma relação sexual e vai entrar em trabalho de parto? Óbvio que não, tá? Parto, gente, a gente precisa da ação dos hormônios, um útero que está ali, ó, falando, epa, tô pronto para entrar em trabalho de parto. Não é qualquer coisinha que vai fazer você entrar em trabalho de parto. Eu sempre costumo dizer, se fosse tão fácil fazer uma mulher parir, né, eu estaria desempregada. O meu serviço não serviria para nada. Então, tem muito aqueles mitos, né, de, ai, meu Deus, tomar banho quente, entrar na banheira morna, na piscina quente, fazer massagem, ter relação sexual, meu Deus, vai fazer você entrar em trabalho de parto. Não é bem assim. Vocês não vão dar uma de doida, tá? E, meu Deus do céu, não posso fazer mais nada agora. Não é bem assim, tá bom? Então, de fato, quando o nosso corpo está inclinado, está pronto, está dando sinais que vai entrar em trabalho de parto, uma dessas coisinhas aqui das induções naturais podem auxiliar, dar aquele pontapé assim, epa, agora vai. Já que você está inclinado, agora vamos junto. Entende? Mas não significa que ter relação sexual, por exemplo, né, que é um dos exemplos que eu estou dando, durante a gestação vai fazer você entrar em trabalho de parto, tá bom? Então, tenham essa sabedoria para vocês não ficarem desesperadas por qualquer coisa e abrir mão de coisas que são boas, né? De ter relação sexual, de
de entrar numa piscina morninha para dar uma relaxada, de receber uma boa massagem do marido nos pés, tá, gente? Ah, gente, você tá falando disso, mas será que isso acontece? Gente, eu já recebi diversos relatos de mulheres que receberam a instrução de não fazer certo tipo dessas coisas aqui que eu tô falando para vocês, para não entrar em trabalho de parto, tá? Então, não coloquem isso na cachola de vocês. Entendam que de fato faz você entrar em trabalho de parto. O seu corpo precisa estar inclinado, os hormônios trabalhando, um útero que está sensível à ocitocina. E aí a gente dá um pontapé com as induções naturais. Entenderam? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o descolamento, sobre as induções mecânicas, tá? Por que eu gosto de trazer elas logo após? Porque as induções mecânicas é o seguinte, é um tipo de indução que a gente pode fazer sem internar no hospital, na maternidade. Tá? Por quê? Porque as induções farmacológicas que a gente vai falar depois, a gente precisa estar dentro do hospital. Então, a gente vai iniciar o processo de indução e todo o processo de parto, aquele comecinho, lembra que a gente falou que a gente ficaria em casa, enfim? Então, na indução farmacológica, que a gente vai falar depois, não, a gente vai passar todo o processo já dentro do hospital. Então, a gente tenta evitar isso. E como que a gente evita isso? Fazendo esses tipos de induções antes. Então, se não der certo, de fato, as induções mecânicas com as induções naturais, aí sim a gente vai para o hospital, tá bom? Em algumas situações a gente consegue fazer isso. Então, as induções mecânicas, nós temos descolamento de membrana, não é descolamento de placenta. Lembra que descolamento de placenta, a gente vai falar, inclusive, sobre. A gente vai ter uma aula falando sobre indicações reais de cesárea. Descolamento de placenta é uma emergência, né? Então, a gente não faz descolamento de placenta, a gente faz descolamento de membranas. E o uso do balão, tá bom? Então, essas duas induções aqui são as induções mecânicas que costumam muito funcionar. E a gente pode fazer isso no consultório, na hora do nosso pré-natal, conversar com o nosso obstetra, pedir para que ele faça essa indução mecânica lá no consultório, vai para casa, faz uma das induções lá, das induções naturais. Quem sabe o trem começa, entendeu? Quem sabe o trem desarranja, né? Vai. E aí, a gente não precisa das induções farmacológicas, tá? Então, é uma opção. Indução mecânica, nós temos o descolamento de membrana. O que é isso, Jennifer? Para isso, a gente precisa ter pelo menos ali uns 3 centímetros de dilatação. Então, o obstetra vai ter que tocar esse colo do útero, ver se tem uma dilataçãozinha ali de uns 3 centímetros e descolar a membrana amniótica. O que é a membrana? A bolsa. Não é romper a bolsa, não. É descolar a membrana da parede do útero. Lembra que ela fica coladinha ali dentro, mantendo o bebê, líquido amniótico, placenta do cordão umbilical, tudo ali dentro, né? Então, ela passa ali pelo nosso colo. A hora que a gente tem uns 3 centímetros, o obstetra vai lá e toca, sente e descola essa membrana para que esse útero, ele fica, a gente causa como se fosse uma irritação no útero, e aí ele começa a contrair, e isso pode engrenar no trabalho de parto, tá? Para isso, a gente precisa ter um colo favorável, um colo que tenha pelo menos aí uns 3 centímetros de dilatação para conseguir fazer. Agora, Jennifer, fui lá no meu obstetra e não tenho dilatação. Meu colo do útero está fechado, duro, não tem dilatação. O que a gente pode fazer? O uso do balão. O balão, ele é uma estrutura fininha, parecendo um canudinho, que a gente pode passar via vaginal, introduzir lá no colo do útero, inflar esses 2 balonetes, e esse balonete ele vai fazer uma pressão no colo do útero. E essa pressão faz com que esse colo vá sendo trabalhado até que esse balonete caia. Na hora que esse balonete sair sozinho, significa que a gente já está ali, ó, com uns 5 centímetros de dilatação. Muitas das vezes a gente nem precisa de mais indução, às vezes o corpo mesmo já entende, já começa a contrair e a entrar em trabalho de parto. Às vezes a gente pode precisar de uma indução farmacológica, que seria a ocitocina, afinal a gente já está com uns 5 centímetros, um colo trabalhado do balão. Aí a gente entra com um outro tipo de indução. Por isso que eu falo para vocês que indução, ela requer essa habilidade de, usei isso aqui agora, a maquininha começou a funcionar, o motorzinho começou a funcionar, não, então eu posso usar outra coisa. E assim a gente vai indo até o motor, de fato, pegar.
Entende? Então, ó, o balonete a gente pode usar se a gente não tem uma dilatação, não dá para fazer, não dá para fazer descolamento. Ou, prestem muita atenção, Jennifer tem uma cesariana anterior. E não dá para eu usar misoprostol, que é uma outra indução que a gente vai falar farmacológica. Eu não posso usar, mas eu posso usar o descolamento, eu posso usar o balonete, entende? Para fazer com que esse colo seja trabalhado, certo? Então, mulheres que têm cesariana anterior não podem usar um tipo de indução. Mas olha o tanto que eu já estou trazendo para vocês. Então, tem como induzir, mesmo você tendo uma cesariana anterior. Entenderam, então, aqui como que a gente usa essa questão do balonete? Não temos dilatação, o colo está duro, a gente pode passar o balonete, inflar, esperar esse colo ser amadurecido por esse balonete. E aí, possivelmente, quando esse balonete cair, desprender, a gente já vai estar ali com uns 4, 5 centímetros de dilatação, tá? E aí a gente pode ou continuar a indução, ou o nosso próprio corpo já vai iniciar o trabalho de parto sozinho. E aí, nós falamos sobre as induções farmacológicas. Essas precisam acontecer dentro da maternidade, dentro do hospital. Por quê, Jennifer? Porque ela requer uma monitorização da mulher e do bebê. Não é que, ai meu Deus do céu, Jennifer, ela é muito perigosa. Não, ela tem os riscos dela, tá? Pequenos, pequenos. Por isso que a gente tem que estar dentro do hospital sendo monitorado, tá bom? Então, primeiro, misoprostol é um comprimido que a gente vai usar a cada 6 horas. Um comprimido que vai ser colocado via vaginal, normalmente é via vaginal, lá dentro do seu colo do útero, você vai ficar deitadinha lá, 1 horinha esperando esse comprimido fazer efeito. Depois você pode andar, se mexer, tomar banho, enfim. 1 horinha, a gente fica ali esperando. A cada 6 horas, um comprimido, tá? E a gente pode usar uma dosagem máxima de 8 comprimidos, tá, gente? Então, fiquem tranquilos, não é no primeiro comprimido que tudo vai acontecer. Uma coisa importante, entendam aqui, gravem isso e anotem, tá? Toda vez que a gente for fazer uma indução, a gente precisa ser avaliada. Avaliar o que, Jennifer? Colo do útero, tá? Para saber o que é que a gente vai usar. Misoprostol é um comprimido que serve para amolecer colo do útero, trabalhar o colo. Ocitocina, que é um soro que a gente faz endovenoso na veia, ela serve para ativar a contração. Então, eu preciso saber como é que está esse colo. O colo está duro, fechado, a gente precisa usar misoprostol para trabalhar esse colo. O colo está favorável, molinho, já tem 5 centímetros de dilatação, saiu de um balonete com 5 centímetros de dilatação, por exemplo, a gente já pode usar ocitocina, que é para fazer contração uterina. Não adianta a gente ficar usando ocitocina, mandando aquela criança ficar batendo ali no colo do útero, se o colo do útero não está nada trabalhado, tá? Então, a gente usa misoprostol para amolecer colo. A gente usa ocitocina para contração uterina. Entenderam? Anotem isso. Então, vai para a indução, primeira coisa, doutora, enfermeira, enfim, profissional que está com você, como é que está o meu colo do útero? Para a gente saber da onde a gente vai iniciar, vai dar a partida, tá? É a mesma coisa. Se a gente faz descolamento de membrana lá das induções mecânicas, o colo do útero já está trabalhadinho, já tem uns 3 centímetros. Agora, se a gente tem que ir para o balão, é porque esse colo do útero não está trabalhado, está fechadinho, entende? Então, o balão vai trabalhar esse amolecimento do colo do útero. Esse, né? Vai deixar esse colo do útero preparado. O descolamento, ele vai causar contração uterina, afinal, esse colo do útero já está mais favorável. Entenderam? A mesma coisa aqui para as farmacológicas. Então, o misoprostol, ele vai amolecer o colo de útero. Fiz um toque, o colo está totalmente imaturo, está duro, está fechado, não tem dilatação. Enfim, misoprostol. Agora, não. O colo está maleávelzinho, está gostosinho, está molinho, está dilatando. Já tem ali uns 4, 5 centímetros. A gente pode induzir, dar um start com a ocitocina. Vai precisar usar a ocitocina do começo ao fim do trabalho de parto? Não necessariamente. A gente começa, lembra que eu falei? Dá o start no motor, e aí depois, quem sabe, esse motor vai funcionando sozinho.
Entenderam? Não necessariamente a gente vai precisar de uma ocitocina no trabalho de parto inteiro, certo? A mesma coisa para o balão. Às vezes, ou o balão, ou o descolamento, a gente vai precisar logo depois ficar usando ocitocina. Não, gente. Mas a gente pode dar um start no motor, certo? Então, só uma adenda aqui sobre o misoprostol. O misoprostol a gente pode usar até 8 comprimidos. Então, façam os cálculos, 8 comprimidos, um a cada 6 horas. Isso pode levar dias, certo? Então, lembra que eu falei lá no começo? Indução de trabalho de parto não dói mais do que um parto que evolui naturalmente. Ela requer mais tempo e paciência, certo? Não vai ser em 1, 2 comprimidos, na grande maioria das vezes, que o parto vai engrenar, tá? A gente possivelmente vai precisar de alguns bons comprimidos e algumas boas horas induzindo para daí, de fato, o trabalho de parto acontecer. Lógico que para induzir, principalmente o farmacológico, né? Principalmente não, o farmacológico, a gente precisa estar dentro da maternidade ou do hospital sendo monitorado. Porque se qualquer sinal, opa, ó, o bebê aqui não está reagindo bem à indução, não. Aí nós temos a nossa cesariana que está ali nos esperando, que já é uma coisa que está pronta ali para todo mundo, né? Então, vale a pena a gente induzir, tentar, na grande maioria das vezes funciona, sai, dá super certo, tá? É a possibilidade que você tem de ter o seu trabalho de parto, né? De fazer o seu bebê nascer por via vaginal. E qualquer coisa, se vocês precisarem, a cesariana está ali, como para todo mundo. A cesariana, ela é de indicação para uma emergência. Essa é a real. Tá bom, gente? Certo? Observações. Quem faz indução pode usar analgesia? Pode. Cesarianas anteriores não pode ser usado misoprostol. Quem tem cesariana anterior não pode usar misoprostol. Todas as outras induções podem, certo? Quem tem gestação gemelar, né? Que são as gestações de que a gente fala. 2 placentas, 2 bolsas. Pode começar a pensar em indução com 39 semanas. Ai, Jennifer, pode parir normal quem tem gestação gemelar? Pode, gente. Claro que tem toda uma avaliação, tem todo um cuidado, mas é possível, tá? Inclusive, induzir. Certo? Dúvidas? Essa é a nossa aula sobre indução. Maravilhosa. Amo essa aula porque ela te dá possibilidades, tá bom? Desmistifica e te dá força para viver um processo que é possível, tá bom? É isso, meninas. Um beijo para vocês e até a próxima aula.